Bem-vindos a esta exploração focada. Hoje, vamos mergulhar no universo dos fundos de investimento aqui no Brasil. Temos um material bem completo em mãos, sabe? Aquele da certificação CPA 10 da Anbima. E a nossa missão aqui é descomplicar isso. Quer dizer, tirar o essencial mesmo. O que é um fundo, afinal? Como o dinheiro entra, como sai? Quem, quem toma conta? E os tipos que existem, os riscos. Ah, e claro, quanto custa, né? Vamos tentar pegar os pontos-chave para quem quer entender melhor essa forma tão popular de investir. Exato. Olha, fundos são, assim, muito presentes no dia a dia do investidor brasileiro. Eles realmente abriram portas, democratizaram o acesso a mercados que antes, nossa, eram só para gente com muito dinheiro. Mas, claro, essa facilidade toda vem com uma necessidade, né? A de entender como a coisa funciona. Então, vamos focar na estrutura, nas regras do jogo e principalmente naquilo que é crucial observar para, sabe, não ter surpresas desagradáveis depois. Boa. Então, começando pelo básico do básico. O que define um fundo de investimento? Aquela ideia de ser um clube de investidores. Faz sentido? Faz todo sentido, sim, como ponto de partida. É basicamente isso, uma união de recursos, de dinheiro, de várias pessoas, que a gente chama de cotistas. Tecnicamente, a lei fala em condomínio de natureza especial. O objetivo é simples: juntar a grana de todo mundo para aplicar coletivamente em ativos financeiros, sabe? Títulos, ações, enfim. A grande vantagem é essa. Mesmo com pouco dinheiro, a pessoa consegue acessar, tipo, um portfólio diversificado e contar com uma gestão que espera-se seja profissional. Legal. E logo de cara, a gente ouve falar em FI e FIC. Qual é a diferença aí, na prática? Boa pergunta. Pensa assim, olha, o fundo de investimento, o FI, é quem vai lá e compra os ativos finais diretamente. Compra ação na bolsa, título público lá no Tesouro, debênture de empresa. Geralmente, esses são os fundos-mãe, onde quem investe são os grandões, tipo bancos ou até outros fundos. Já o fundo de investimento em cotas, o FIC, é como se fosse um fundo filho. A regra é que ele invista a maior parte do dinheiro dele, no mínimo 95%, atenção, em cotas de outros fundos, normalmente cotas de FIIs. Ah, entendi. É o formato mais comum para o investidor de varejo, sabe? Porque simplifica a vida do gestor do FIC. Ele não precisa comprar cada açãozinha, ele foca em escolher os melhores FIIs para investir. Entendido. Então, o FI vai direto na fonte, digamos assim. O FIC investe nesses FIIs. E o dinheiro que a gente coloca vira cota. O que é essa cota exatamente? A cota é, basicamente, a sua participação no bolo todo do fundo. Imagina o patrimônio do fundo como uma pizza inteira. A cota é uma fatia dessa pizza. E o valor dessa fatia, ele muda todo dia. Como? É um cálculo TEC simples. Pega-se o valor total de tudo que o fundo tem, né, os ativos, tira as despesas, tipo taxas, e divide pelo número total de cotas que existem. Certo. Se os ativos do fundo valorizam, o valor da sua cota sobe. Se desvalorizam, ou se as despesas pesam mais, aí a cota cai. É direto, assim. E assim como nos condomínios de prédio, imagino que existam os abertos e os fechados, né? Exatamente. Essa analogia do condomínio funciona bem. Fundos abertos são os mais comuns que a gente vê por aí. Neles você pode aplicar e resgatar seu dinheiro a qualquer momento, claro, sempre respeitando as regras de prazo que estão lá no regulamento do fundo. E eles não têm uma data para acabar. Já os fundos fechados, esses são diferentes. Eles têm um período específico para captar dinheiro. Depois que esse período acaba, fecham as portas. Ninguém mais entra nem pode colocar mais dinheiro. E para sair? Para sair, o resgate só acontece em datas específicas que já estavam definidas, ou então só no final do prazo do fundo, quando ele é liquidado. Se alguém quiser sair antes desse prazo, a única forma é vender a cota para outra pessoa. Muitas vezes isso acontece no mercado organizado, como na Bolsa de Valores, no caso dos fundos imobiliários, dos FIIs, por exemplo. Entendi. Falando em entrar e sair, como é que funciona na prática a aplicação e o resgate? É rápido, tipo como um Pix hoje em dia? Nem sempre é tão instantâneo assim, não. Para aplicar, o seu dinheiro precisa ser transformado em cotas, certo? E o regulamento do fundo vai dizer se essa conversão usa o valor da cota do dia em que você aplicou, o chamado D+0, ou se vai usar o valor da cota do dia útil seguinte, D+1. E por que essa diferença?
Geralmente, fundos com ativos que variam muito de preço durante o dia, pensa em ações, por exemplo, costumam usar o D+1 para ter um fechamento mais consolidado. Só alguns fundos bem específicos, mais estáveis, tipo renda fixa conservadora ou fundos exclusivos, é que podem usar o D+0 para aplicação. E no resgate, também tem um fluxo, tem prazos. Primeiro tem o dia em que você pede o resgate, depois vem a data de conversão, que também chamam de cotização. Ah, o dia que define o valor da cota para o pagamento. Exato. É o dia que trava o valor da sua cota para calcular quanto você vai receber. E por fim tem a data do pagamento mesmo, a liquidação financeira, quando o dinheiro efetivamente cai na sua conta. Esses prazos, olha, variam bastante de fundo para fundo. Pode dar uma ideia dessa variação, só para a gente ter uma noção mais concreta? Claro, claro. Um fundo de renda fixa bem líquido, com títulos do governo, por exemplo, pode ter a conversão no mesmo dia do pedido, D+0, e o pagamento também no D+0, ou no dia seguinte, D+1, bem rápido. Já um fundo de ações pode levar, sei lá, um dia útil para converter a cota, D+1, e talvez mais uns 2 dias úteis para pagar. Ou seja, você receberia o dinheiro 3 dias úteis depois de pedir o resgate, D+3. Entendi. E pode ser mais longo. Com certeza. Fundos que investem em coisas mais difíceis de vender rápido, como alguns títulos de crédito privado, podem ter prazos bem maiores. Já vi fundo com prazos de 30 dias corridos para converter, D+30, e pagamento no dia útil seguinte, D+31. A regra geral da CVM, o órgão regulador, é que o pagamento tem que ser feito em até 5 dias úteis depois da data de conversão da cota. O mais importante mesmo é, sempre confira isso no regulamento antes de investir, é crucial. E existe a tal da carência. E um fundo pode simplesmente fechar para resgates ou aplicações. Sim, existe carência, embora não seja tão comum na maioria dos fundos de varejo. Carência é um período mínimo que o dinheiro tem que ficar aplicado antes de você poder pedir o resgate, ou então um prazo que você tem que esperar depois de pedir para efetivar o resgate. Quanto a fechar, sim, pode acontecer. Fechar para aplicações é mais comum. O gestor pode decidir fechar se achar que não tem mais boas oportunidades de investimento no mercado para aquele dinheiro novo, ou se entrar mais dinheiro pudesse prejudicar a estratégia de quem já está lá. E fechar para resgate. Fechar para resgates é bem mais raro e geralmente acontece em situações de crise, de estresse de mercado muito grande, quando o fundo simplesmente não consegue vender os ativos que tem para poder pagar quem está pedindo dinheiro de volta. É uma medida drástica. Nesse caso, o gestor tem que comunicar ao mercado, geralmente via fato relevante, e pode precisar convocar uma assembleia de cotistas para decidir o que fazer, ou usar mecanismos que já estavam previstos no regulamento, como criar um fundo separado só com os ativos ruins, ou estabelecer limite de saque. Ok. Essa dinâmica de cotas, prazos, fechamentos, está ficando mais clara. Mas um ponto que você mencionou antes parece fundamental. Como é que se garante que o valor da cota seja de fato justo todo santo dia? Isso é feito pela famosa marcação a mercado, ou apressamento, como o pessoal técnico também chama. Marcação a mercado. É um nome que pode assustar, mas a ideia é simples. Todo dia, o administrador do fundo tem a obrigação de atualizar o preço de cada ativo que está da carteira, cada ação, cada título, para o valor que ele teria se fosse vendido naquele exato momento no mercado, o preço real do dia. E por que isso é tão importante? É fundamental para a justiça entre os cotistas. Pensa bem, se o preço não fosse atualizado diariamente, quem entra no fundo poderia pagar um preço antigo, injusto, e quem sai poderia receber um valor que não reflete mais a realidade. A marcação a mercado evita essa transferência de riqueza entre quem fica e quem sai ou quem entra. Garante que o valor da cota seja o mais próximo possível do valor real dos ativos naquele dia. Ah, por isso que às vezes a gente vê a cota de um fundo de renda fixa cair um pouquinho num dia, mesmo sendo renda fixa. Exatamente, é um exemplo clássico. Se as taxas de juros no mercado sobem, o valor presente daqueles títulos pré-fixados ou indexados à inflação que o fundo já tinha na carteira, ele cai. A marcação a mercado vai lá e reflete essa queda no valor da cota do dia. Não é que o fundo perdeu o dinheiro no sentido de calote, mas o valor de mercado dos ativos dele mudou. Faz todo sentido agora. Bom, e quem são as figuras por trás disso tudo? Quem é que toma as decisões de onde investir o dinheiro e quem garante que toda essa engrenagem, essa burocracia, funcione direitinho? Olha, basicamente a gente tem duas figuras centrais aí. O administrador fiduciário,
e o gestor de recursos. São papéis distintos, mas complementares. O administrador é como se fosse o síndico legal do fundo, sabe? Ele cuida de toda a parte estrutural, operacional. É ele quem registra o fundo lá CVM, faz a contabilidade, calcula o valor da cota todo dia, contrata auditoria independente, manda as informações para os cotistas, para os órgãos reguladores, enfim, a parte mais, digamos, administrativa mesmo. E o gestor? O gestor é o especialista em investimentos. É a cabeça pensante por trás das decisões de comprar e vender ativos. É ele quem define a estratégia dentro dos limites da política de investimento que está escrita lá no regulamento do fundo e busca a rentabilidade para os cotistas. Além desses dois que são essenciais, eles podem contratar outros serviços importantes como a custódia, que é quem guarda os ativos do fundo de forma segura, e a auditoria independente, que é obrigatória e confere as contas do fundo todo ano para ver se está tudo certo. Essa estrutura parece bem robusta, com várias partes olhando. Mas e se, por exemplo, o banco que administra o fundo ou a empresa gestora tiver problemas financeiros? Sei lá, quebrar. O dinheiro dos cotistas, ele corre risco nesse caso? Essa é uma pergunta excelente e um dos pontos mais fortes de segurança do sistema de fundos aqui no Brasil, a chamada segregação patrimonial. Segregação patrimonial. Exato, funciona assim. O patrimônio do fundo, ou seja, o dinheiro dos cotistas e todos os ativos que foram comprados com esse dinheiro é completamente separado, legalmente falando, do patrimônio do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer um deles. O fundo tem um CNPJ próprio, é uma entidade separada. Ah, então se o banco administrador quebrar, Se o banco administrador quebrar, os ativos do fundo não podem ser usados para pagar as dívidas desse banco. Eles estão protegidos, segregados. O que acontece é que os cotistas, geralmente reunidos em assembleia, vão ter que decidir contratar outra instituição para continuar administrando e gerindo o fundo. A não ser, claro, que o fundo tivesse investido em títulos emitidos pelo próprio banco que quebrou. Mas aí existem limites para isso também. E para reforçar essa independência e evitar problemas, existe uma coisa chamada barreira de informação, ou o termo em inglês, Chinese Wall. muralha da China. Isso. São procedimentos internos bem rígidos que as instituições têm que ter para impedir que informações sigilosas de uma área, por exemplo, da tesouraria do banco, vazem para a área que gere os fundos. Para evitar conflito de interesse, imagino. Exatamente. Para evitar que o gestor use informação privilegiada, insider trading, para beneficiar o fundo ou a própria instituição, em detrimento de outros no mercado ou até dos próprios cotistas. É um sistema com várias camadas de controle, sabe? A CVM fiscaliza, a Anbima autorregula, tem o auditor, o custodiante. Tudo isso torna fraudes gigantescas, como aquela do Madoff lá nos Estados Unidos, muito, mas muito mais difíceis de acontecer aqui no Brasil. Nossa estrutura é considerada bem segura nesse aspecto. Ufa, isso dá uma tranquilidade. E a responsabilidade final por eventuais perdas? Se o fundo não performar bem, quem responde? Bom, o fundo, como entidade, responde por suas próprias obrigações com o seu patrimônio. Agora, a responsabilidade do cotista, ela depende do que está escrito no regulamento do fundo. Pode ser uma responsabilidade limitada ao valor que ele investiu. Nesse caso, o fundo vai ter o sufixo responsabilidade limitada no nome. Se o patrimônio líquido do fundo ficar negativo por algum motivo extremo, o cotista perde no máximo o que ele aplicou. O fundo pode ir à insolvência. Ou a responsabilidade pode ser ilimitada. Aí, se o PL ficar negativo, os cotistas podem sim ser chamados a aportar mais dinheiro para cobrir o prejuízo. Isso é mais comum em fundos mais arriscados ou para investidores profissionais. E os prestadores de serviço, tipo administrador e gestor? Eles só respondem por prejuízos se ficar comprovado que agiram com dolo, que é a intenção de prejudicar, ou com má-fé, com fraude. A obrigação deles, por lei, é uma obrigação de meio, não de fim. O que isso significa? Significa que eles têm que usar toda a diligência, todo o cuidado e a técnica apropriada na gestão e administração do fundo, mas eles não podem garantir resultado, não podem garantir lucro. Afinal, o investimento em mercado financeiro sempre envolve riscos que fogem ao controle deles. Entendido. Falando em variedade agora, parece que tem um fundo para cada tipo de objetivo, para cada gosto, né? Como é que eles se organizam? Como são classificados? É verdade, a prateleira é bem grande.
A CVM, que é quem manda nas regras, classifica os fundos principalmente pelo fator de risco que predomina na carteira deles. As grandes categorias que a gente mais vê são, primeiro, renda fixa. O nome já diz, né? O foco principal, no mínimo 80% do patrimônio, tem que estar em ativos que são ligados a taxas de juros, como a Selic, o CDI, ou a índices de preços, como a inflação, IPCA, IGPM. E dentro de renda fixa tem mais divisões? Sim, tem subclasses importantes. Por exemplo, os referenciados que têm o objetivo claro de seguir um benchmark, um índice de referência, como o CDI. Tem os simples, que são super conservadores, investem quase tudo em títulos públicos federais ou privados de baixíssimo risco, e tem um processo de aplicação mais fácil. E tem os de crédito privado. Ah, esses têm mais risco, né? Exato. Nesses, mais da metade do patrimônio do fundo é investido em títulos emitidos por empresas, bancos, financeiras, ou seja, que não são o governo federal. O risco de crédito aqui é mais relevante. Tem também os de dívida externa, que investem em títulos da dívida do Brasil lá fora. Certo. Renda fixa coberta? E depois? Depois vem ações. Aqui a regra é ter no mínimo 67% do patrimônio investido em ações negociadas na bolsa ou em BDRs, que são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas aqui, ou em cotas de outros fundos de ações. O risco principal, claro, é a oscilação do mercado de ações. Ok. Renda fixa, ações. Quais mais? Temos os multimercado. Esses são os mais flexíveis, talvez os mais camaleões. Eles não têm um compromisso obrigatório de concentrar o investimento em um único fator de risco. O gestor pode misturar renda fixa, ações, câmbio, investimentos no exterior. O gestor tem mais liberdade, então. Muita liberdade. A ideia é que ele use essa flexibilidade para buscar retorno em diferentes cenários, descorrelacionado de um único mercado. E tem mais alguma categoria principal? Sim, a quarta grande categoria é cambial. Nesses fundos, no mínimo 80% do patrimônio tem que estar aplicado em ativos que sejam ligados diretamente à variação de moedas estrangeiras, como dólar ou euro, ou ao cupom cambial, que é o juro em dólar. O risco aqui é a flutuação do câmbio. Além dessas quatro principais, existem outros tipos, como os fundos incentivados de infraestrutura, que têm benefícios fiscais para quem investe, mas renda fixa, ações, multimercado e cambial são as classificações básicas que a gente precisa entender. Perfeito. E associado a cada tipo desses vem os riscos. Quais são os principais fantasmas que podem assombrar quem investe em fundos? Olha, a gente pode simplificar e agrupar os riscos em três grandes categorias, que aparecem com mais ou menos intensidade dependendo do tipo de fundo. O primeiro e mais óbvio é o risco de mercado. É a possibilidade de ter perdas porque os preços dos ativos que o fundo comprou simplesmente flutuam. Os juros mudam, o câmbio sobe e desce, as ações na bolsa variam. Isso afeta todos os fundos, não tem como fugir. Mas, claro, afeta com mais força os fundos de ações e os multimercados, e menos os de renda fixa, mais conservadores. Certo. Risco de mercado. Qual o segundo? O segundo é o risco de crédito. Esse é o famoso risco do calote. É a chance da empresa ou banco, ou até o governo que emitiu um título que o fundo comprou, simplesmente não pagar o que devia, seja os juros ou o principal. Mais relevante nos fundos de crédito privado, imagino. Exatamente. É onde ele aparece com mais clareza. Mas pode existir em outros fundos também, sempre que eles investem em títulos que não sejam do governo federal. Para mitigar isso, existem regras que limitam o quanto um fundo pode concentrar de investimento em um único emissor. Por exemplo, no máximo 20% em títulos de um mesmo banco, 10% de uma mesma empresa de capital aberto. Entendi. Mercado, crédito. Falta um? Falta o risco de liquidez. Esse é um pouco diferente. É a dificuldade de vender um ativo que o fundo tem na carteira rapidamente sem ter que derrubar muito o preço para conseguir vender. Tipo tentar vender um imóvel muito específico que pode demorar. Exatamente essa a ideia. Alguns ativos simplesmente não tem muita gente comprando e vendendo todo dia. Ações de empresas menores, alguns títulos de crédito privado mais estruturados. Se o fundo precisar vender esses ativos às pressas para pagar resgates, pode ter dificuldade ou ter que aceitar um preço muito baixo. Isso afeta o valor da cota.
A diversificação dentro do próprio fundo ajuda a diminuir um pouco todos esses riscos, né? Ter vários ativos diferentes dilui o impacto se um deles for mal. E aqui vale também lembrar rapidinho a diferença entre gestão passiva e ativa. A passiva só tenta replicar um índice, tipo Ibovespa ou CDI. A ativa tenta superar esse índice, gerar um retorno extra. Mas superar o índice consistentemente, olha, é um desafio e tanto, especialmente depois que a gente desconta os custos e impostos. E você mencionou antes, tem a tal da alavancagem que alguns fundos, principalmente os multimercados, usam. Isso parece aumentar bastante o risco, não? Aumenta e muito. A alavancagem é quando o fundo usa instrumentos financeiros, geralmente derivativos, para operar com valor financeiro maior do que o próprio patrimônio que ele tem. É como apostar mais dinheiro do que se tem na mesa, isso? Exatamente. O objetivo, claro, é tentar multiplicar os ganhos se a estratégia do gestor der certo. Se ele aposta na alta de um ativo e se alavanca e o ativo sobe, o ganho é potencializado. Mas a via é de mão dupla. Se a aposta der errado, as perdas também são multiplicadas, e aí o risco é grande. Em alguns casos, especialmente se a responsabilidade do cotista for ilimitada, as perdas podem até superar o valor total que a pessoa investiu no fundo. É algo para se ter muita atenção, mais comum em fundos multimercado com estratégias mais agressivas. Ok. Riscos entendidos. Agora, vamos falar de uma parte que dói um pouco no bolso: os custos. Investir via fundo tem seus custos diretos. Quais são as taxas que a gente mais encontra por aí? Bom, as duas taxas principais que quase todo fundo tem são a taxa de administração e, em alguns casos, a taxa de gestão. A taxa de administração remunera o administrador por todo aquele trabalho que falamos, de cuidar da estrutura, calcular cota, etc., e também cobre outros custos gerais do fundo. A taxa de gestão, quando existe separada, remunera especificamente o gestor pela expertise dele em escolher os investimentos. Às vezes ela já está embutida na taxa de administração. E como elas são cobradas? Elas são sempre expressas como um percentual anual sobre o patrimônio líquido do fundo. Por exemplo, 1% ao ano, 2% ao ano. Mas, atenção, elas são descontadas um pouquinho a cada dia útil, diretamente do valor da cota. Isso é importante porque a rentabilidade que você vê divulgada pelos fundos, nos rankings, nos informes, ela já vem líquida dessas taxas de administração e gestão. O que é bom, facilita a comparação. Certo. E além dessas, tem mais alguma taxa comum? Sim, tem a taxa de performance. Essa é mais comum em fundos com gestão ativa, especialmente multimercados e de ações. É como um bônus que o gestor ganha se ele entregar um resultado muito bom, se ele exceder um determinado índice de referência, que a gente chama de benchmark, por exemplo, superar o CDI, superar o Ibovespa. E como funciona essa cobrança? Tem regras bem específicas para ela. Primeiro, o fundo só pode cobrar a performance sobre o rendimento que ultrapassar 100% do benchmark. Não é sobre todo o rendimento. Segundo, a cobrança tem que ser feita, no máximo, a cada semestre. E terceiro, só pode ser cobrada depois que todas as outras despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, já foram descontadas. E todo fundo pode cobrar? Não. É proibida em alguns fundos mais simples, como renda fixa a curto prazo, referenciados DI, fundos simples, a não ser que sejam destinados a investidores qualificados que têm mais conhecimento e patrimônio. Além dessas, podem existir taxas menos comuns, como taxa de ingresso, cobrada na hora de aplicar, ou taxa de saída, cobrada no resgate, geralmente se for antes de um prazo mínimo, mas essas são mais raras hoje em dia. E, claro, o fundo também paga outras despesas operacionais, como custos de auditoria, de registro, corretagem nas operações. Tudo isso sai do patrimônio e afeta um pouquinho o valor da cota. Onde a gente encontra um resumo desses custos todos? O melhor lugar é a lâmina de informações essenciais do fundo. É um documento padronizado obrigatório que resume as principais características, incluindo todas as taxas e um exemplo do impacto delas. Vale muito a pena ler antes de investir. Ótima dica. Bom, falamos das taxas que ficam com o fundo, mas tem também os impostos, que vão para o governo, certo? Como o leão morde os fundos de investimento? Exato, tem a parte do leão também. Os impostos incidem sobre os rendimentos, sobre o lucro que o cotista tem. Basicamente, são dois: o IOF e o Imposto de Renda, IR. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ele só é relevante para quem resgata o dinheiro muito rápido, em menos de 30 dias depois de aplicar.
Ele tem uma tabela regressiva. Começa altíssimo, tipo 96% do rendimento no primeiro dia, e vai caindo até zerar no 30º dia. A ideia é desestimular aquele entra e sai muito curto e especulativo. E o imposto de renda, que é o principal, imagino. Esse é o principal, sim, o imposto de renda, IR. E aqui a Receita Federal tem uma classificação própria para os fundos, que é um pouco diferente da classificação da CVM que falamos antes. Para fins de IR, os fundos são divididos em 3 grandes grupos. Primeiro, fundos de ações. Para esses, a regra é simples. Alíquota única de 15% sobre o rendimento, não importa quanto tempo o dinheiro ficou aplicado, e o imposto é cobrado só lá no final, quando você resgata suas cotas. Ah, simples e direto. Bem direto. Depois temos os fundos de curto prazo. Aqui entram aqueles fundos cuja carteira de títulos tem um prazo médio de vencimento igual ou inferior a 365 dias. Para esses, a alíquota do IR é de 22,5% se o dinheiro ficar aplicado por até 180 dias e cai para 20% se ficar por mais de 180 dias. E a terceira categoria? A terceira são os fundos de longo prazo. São todos os outros que não se encaixam nem como ações, nem como curto prazo. Ou seja, a maioria dos renda fixa, os multimercados, os cambiais. A carteira deles tem prazo médio superior a 365 dias. E para esses, a alíquota do IR é regressiva para incentivar que o dinheiro fique aplicado por mais tempo. Começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias, cai para 20% entre 181 e 360 dias, depois para 17,5% entre 361 e 720 dias e chega na menor alíquota 15% para aplicações com mais de 720 dias, mais de 2 anos. Entendi a lógica da tabela regressiva. E o famoso come cotas? Muita gente ouve falar e se assusta um pouco com ele. O que é exatamente isso? O come cotas. É um apelido que o mercado deu para antecipação do imposto de renda que acontece em alguns fundos. Antecipação? Como assim? Mercados, o IR não é cobrado só no resgate final. Ele é antecipado pelo administrador do fundo 2 vezes por ano, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro. E como funciona essa antecipação? O administrador calcula o rendimento que o fundo teve naquele semestre, desde a última copraça ou desde que você aplicou, e aplica sobre esse rendimento a menor alíquota de IR daquela categoria, ou seja, 15% para os fundos de longo prazo e 20% para os de curto prazo. O valor do imposto calculado é então deduzido do número de cotas que você tem. É como se o administrador vendesse algumas das suas cotas para pagar esse imposto antecipado para o governo. Por isso, o apelido come cotas. Ah, por isso o nome. E os fundos de ações têm come cotas? Não, essa é uma vantagem importante dos fundos de ações. Eles não estão sujeitos ao come cotas, o IR de 15% é cobrado uma única vez, só lá no momento do resgate. Entendi. E uma última dúvida sobre impostos. Se o fundo der prejuízo num período, ou se eu resgatar minhas cotas com prejuízo, aquele imposto que foi pago antecipadamente no Come Cotas, ele é perdido? Não necessariamente, essa é uma boa pergunta. Se você apurar prejuízo no momento do resgate de um fundo que teve come cotas, esse prejuízo pode ser compensado com rendimentos futuros que você tiver. Compensado como? Você pode usar esse prejuízo para abater o imposto a pagar em lucros futuros. Mas tem uma regra importante. A compensação só pode ser feita entre fundos da mesma classificação tributária da Receita Federal. Ou seja, prejuízo de fundo de longo prazo só compensa com lucro de fundo de longo prazo. Prejuízo de curto prazo só com lucro de curto prazo. E, geralmente, essa compensação é feita automaticamente se os investimentos estiverem na mesma instituição financeira, no mesmo CPF. O controle é feito pelo administrador ou pelo intermediário que faz a retenção do imposto. Ufa! Olha, acho que cobrimos bastante terreno hoje, hein? Desde a ideia do fundo como esse condomínio de investidores, passando por toda a dinâmica das cotas, os prazos de aplicação e resgate, a importância crucial da marcação a mercado para garantir justiça. Sim, falamos também da estrutura de gestão e segurança, né? A separação do patrimônio, a muralha da China, os papéis do administrador, do gestor. Exato. Vimos a variedade enorme de tipos de fundos, renda fixa, ações,
multimercados, cambiais e os riscos associados a cada um. Mercado, crédito, liquidez e, claro, fechamos com os custos, as taxas de administração, performance e os impostos, incluindo o famoso come-cotas. Fica bem claro que os fundos são ferramentas muito flexíveis e acessíveis, né? Permitem diversificar, acessar a gestão profissional. Sem dúvida. E acho que a mensagem principal que fica é: entender como essa ferramenta funciona é fundamental antes de usar. Não é só olhar a rentabilidade passada. Com certeza, ler o regulamento, a lâmina de informações, parece chato, mas ali estão as regras do jogo, os prazos, os custos reais, os riscos que aquele fundo especificamente corre e o mais importante de tudo, verificar se aquele fundo faz sentido para os seus objetivos, para o seu prazo e para o nível de risco que você está disposto a tolerar. Não existe o melhor fundo do mundo. Existe o fundo mais adequado para cada pessoa, para cada momento. Perfeito. E para a gente terminar, eu queria deixar uma provocação no ar. Algo para quem nos ouve refletir um pouco mais. Falamos bastante sobre a diversificação como uma das grandes vantagens dos fundos, e vimos que existem regras para limitar a concentração de ativos, para proteger o investidor. Mas a pergunta que fica é: será que olhar só o rótulo oficial do fundo, se ele é classificado como renda fixa, multimercado ou ações, é realmente suficiente para garantir que ele entrega a diversificação que a gente imagina ou deseja? Como é que a gente pode ir além dessa classificação geral para entender de verdade o que tem lá dentro da carteira e, talvez mais importante, como esses diferentes ativos tendem a se comportar juntos? Qual a correlação entre eles em diferentes cenários de mercado? Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada sobre os fundos de investimento no Brasil. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima.